O texto 1, que caiu lá na prova, era o texto do Drauzio Varela. Deixa eu botar aqui, vamos tirar esse paninho daqui que tá feio, né? T1 é o texto do Drauzio. E ele falava de quê mesmo? Né? Que depressão acontece na família, né? Que 20% dos pacientes que ele teve contato tiveram depressão na infância e adolescência. Aí você fala, caraca, dá para ter em adolescência, dá para ter depressão na infância e da adolescência, segundo o Dr. Drauzio Varela, que é um grande estudioso aí e a puberdade, né, é onde isso mais ou menos aflora, que é quando tudo na nossa vida muda. Eu já fui adolescente, pode não parecer, eu tô velha hoje, mas eu já fui adolescente, tem tanto tempo, eu lembro ainda. Minha cara era toda coberta de espinhas, só dava pra ver os olhinhos, era horrível. Eu era bem magrinha, porque eu fazia balé, até que eu era gostosinha, mas a cara era arregaçada. E todo mundo que tem muita espinha tem sempre uma prima que é gata, né, Liz? Aquela prima gata, que tem o cabelo perfeito, a pele perfeita, a cor perfeita, né? E você tá lá arregaçada, isso leva a autoestima lá pra baixo. Acontece, não é? Olha, eu aí não tenho nenhuma marquinha no rosto. Passou, gente, vai junto com a adolescência. A gente tem muita dificuldade de lidar com a aceitação, com o grupo, e isso para alguns jovens gera depressão, né? O texto fala sobre isso, mas fala principalmente, né, da prevalência da depressão na infância, a depressão criada, né, surgida, perdão, aí na infância e da adolescência, prevalece até a vida adulta. Prevalece até adultos. Vou escrever assim porque aqui é só um rascunho, tá bom? O texto 2 da prova de questão também fala sobre depressão, não é? Aliás, isso aí tá na... O texto 2 fala sobre a depressão, né, que um grupo de pesquisadores da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, não é, mostrou que há marcadores biológicos no sangue que comprovam que depressão é uma doença. Fala aí, ó, de 64 voluntários, isso aí já tá na temática da redação, tá? Esses caras conseguiram achar aí, ó, que tem algo que mostra fisiológico, não é isso? Fisiologia, seria a palavra mais adequada, Liz? Fisiologia? Fisiológico, né? No corpo. Fisiologia da depressão. Se a gente voltar lá na prova de questões, a gente tem um quadrinho que falava do distanciamento nas relações pessoais provocados aí pelo uso da internet. A gente tem um texto que fala que depressão associado ao uso excessivo da rede social pode aumentar ou pode surgir. A gente tem um texto que falava sobre o Setembro Amarelo, que associava o suicídio ao fato da doença depressão, tá bom? Tudo isso, ó, a prova inteira veio sendo trabalhada e é assim que você vai ver na prova do ITA. Uma prova inteira trabalhada em torno de um mesmo tema, de um mesmo assunto, culminando com a redação. O 3, a gente tem o mapa da depressão. Mostra um estudo divulgado em 2011, em que o Brasil é o terceiro país mais deprimido do mundo. Pesquisa foi feita com mais de 89 mil pessoas, com mais de 18 anos. Quer dizer, não pegou esses meninos aqui, ó, adolescência. Ó, botei o trem errado. Adolescência. Não pegou esses meninos adolescentes, né? 14, 15, 16 anos pegaram, que eles consideram adultos a partir dos 18 anos, em 18 países. A pesquisa mostra o percentual da população com pelo menos um episódio depressivo durante a vida. Aí olha só o Brasil. Cadê o Brasil? 18. Nova Zelândia também tem um índice alto. Japão e China. Ó, eu não sei se essa pesquisa reflete a nossa realidade, porque a gente tem altos índices de suicídio, por exemplo, no Japão e na China, porque as pessoas são extremamente perfeccionistas, né? E quando elas não conseguem o que elas querem, elas se suicidam. Países como México e Colômbia
além da grande violência, eles têm o suicídio aí, ó. Israel, África do Sul, Ucrânia, Alemanha, Estados Unidos, 19. Nossa Senhora. Quem que é o primeiro? O primeiro é França, depois vem Estados Unidos, depois vem Brasil. E o texto 4 fala que se durante o século XIX, começo do século XX, a histeria era a forma mais evidente do sofrimento, no século XXI, esse espaço foi tomado pela depressão. Expressa na ausência de vontade de projetos futuros, não é exagero chamá-la de epidemia. Em 2000, um relatório da Organização Mundial da Saúde já previa que 15% da força de trabalho mundial abandonaria seus postos por motivos relacionados à doença. No Brasil, o número de quadros depressivos cresceu impressionantes 705% em 16 anos. O problema atinge principalmente a juventude. Então, a gente tem um texto 4, o T3 é a tabela, né, o gráfico, e o Brasil ocupa a terceira posição. O texto 4 fala da depressão na juventude. Então, volta lá para o tema, juventude. Olha o tema que a gente tem aqui. Escrevi de azul? Não, então posso usar o azul. O aumento da depressão entre os jovens. Posso falar de idosos deprimidos? Não pode, porque o tema é claro, Arnaldo, a regra é clara. Entre jovens, o que você entende por jovens? A gente pode pegar desde o menino lá de... Quantos anos para jovem? Tipo, eu não sou jovem, eu tô beirando quase os 40, né? Eu já tô com mais de 30 e tantos, né? Então eu não sou jovem. Sou uma jovem senhora já, já tô velha. Quem que é jovem? 16 anos, 17, 14 anos? Botar 10 anos. De 10 até... Quando chega nos 30 já não é mais jovem, não é? Já começa a cair, o povo já começa a tratar como adulto mais velho, jovem adulto. Botar 26 anos. Tá na idade escolar, tá rompendo aí o ciclo de sair de casa, sair da faculdade, tá? Então vai dizer que não tem depressão? Tem depressão. Se tem, ó, tá dizendo que tem aumento, então ela já existe, tá? Está aumentando entre os jovens, não dá para tampar o sol com a peneira, tá bom? Olha o texto 5. Nossa, um textão. Por que tem esse monte de texto, Érica? Na prova do ITA, eu recebi uma notícia assim esses dias. Uma menina muito florzinha, ela falou assim: por que você colocou esse monte de textos? Na prova do ITA, a gente tem só os textos que compõem a prova de questões e de vez em quando rola uma charge, rola um desenho e o tema. Eu não vou encontrar esse monte de texto na prova do ITA, não vai. O que eu estou te dando, meu amigo, minha amiga? Eu estou te dando bagagem cultural. Ao invés de você tentar imaginar onde é que você vai tirar um monte de informações para conhecer esse assunto, eu já te dei. Então, quando você for fazer uma outra redação, numa prova, se der tudo certo, eu acertei o tema do ITA esse ano. Tenho certeza que é depressão. Mas a gente vai fazer 10 simulados, em algum deles eu vou acertar igual eu acertei no ano passado. Se você tiver que falar sobre depressão, você já leu 8 textos, mais uma prova inteira, com 3 textos e 2 charges. Então, você já leu muita coisa a respeito. Você já enriqueceu sua bagagem cultural. Tudo bem? A ideia é que no simulado você faça algo muito próximo do que você vai encontrar na realidade e que enriqueça a sua bagagem cultural. Então, toda vez que você fizer uma redação no simulado, eu vou te dar mais um texto para você conhecer mais sobre o assunto. Isso é para te ajudar a ter riqueza de vocabulário, de informações. Olha o texto 4 aí que fala que a depressão afeta jovens e adultos na mesma proporção. Olha só. Mas o tema pede para a gente falar sobre jovens, tá bom? Anunciou nessa terça a Organização Mundial de Saúde que também constatou o aumento de casos registrados entre os menores de idade na última década. Os sintomas afetam jovens e adultos, os sintomas que afetam jovens e adultos costumam ser diferentes, mas a doença é a mesma. O número de crianças e adolescentes, eu botei ali de 10 a 26. O texto fala de 12 a 25 anos.
que sofrem de depressão é tão alto como nos adultos. Por que eu botei de 10? É porque a gente tem muito menino de 10 anos aí, mais maduro, né? Prefiro deixar do jeito que tá ali. O problema nesse caso é que a depressão não é detectada, porque não há consciência de sua real incidência, afirmou em entrevista coletiva Sheknar Saxena, diretor do Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias da OMS. Os sintomas que afetam os jovens e adultos costumam ser diferentes, mas a doença é a mesma, tá? E ele mostrou aí que a depressão não é detectada com facilidade, né? De fato, 350 milhões de pessoas no mundo todo podem manifestar a depressão, isso em diversas regiões. Então a gente vê, a França liderando aí o mapa, não é isso que estava mostrando o texto 3, que era o gráfico, liderando o mapa da depressão, mas na França? Na França, o povo mora naquele país lindo, todo mundo ganha em euro e todo mundo é deprimido, para você ver, né? E aí vem, no entanto, a mulher se mostra muito... Vem falando agora que entre os jovens, as mulheres. Quem é que tem mais incidência? Mulheres têm mais problemas aí com a depressão. Vamos ver por quê? Vamos ver o que o texto explica. A depressão é muito mais prevalente nas mulheres, que possuem claramente mais tendência do que os homens. A depressão pós-parto é bastante comum. De fato, ela afeta 10% das mães em países desenvolvidos e 20% em países em desenvolvimento. Por que mulheres? A gente já tem um problema que difere dos homens, que são os hormônios, né? Os hormônios durante a vida inteira de uma mulher, a partir do momento que ela entra na puberdade, oscilam mensalmente. É por isso que tem TPM, é por isso que tem menstruação. Pensa na gravidez. Eu não sei agora qual que é o... Eu sabia, porque eu estudei muito quando eu estava grávida sobre isso. Um hormônio simplesmente desaparece do seu corpo e aí depois que a criança, sai. Ele volta. E aí, olha a loucura. São esses hormônios que deixam a mulher muito fragilizada. Ok? E aí, se você conversar com uma mãe, com a sua mãe, ou com uma outra mulher que já teve um filho, ela vai dizer que o puérpio é aquela parte em que a gente tá sem o bebê, mas o bebê é muito novinho ainda, tá ali recém-nascido, é uma parte muito difícil, né? Você se sente uma outra pessoa. Você tá movida por hormônios, é uma loucura. Os homens, no entanto, têm mais tendência a abusar do álcool e do consumo de drogas, afirmou o estudioso lá da OMS. Segundo ele e a OMS, 20 milhões de pessoas tentam se suicidar a cada ano. Pelo menos 1 milhão dessas pessoas morrem através dessa prática. De cada 2 suicídios consumados, 1 tem a depressão como causa direta, enquanto a percentagem chega a ser superior a 50% em relação às tentativas. A depressão é o resultado de complexas interações entre fatores sociais, psicológicos e biológicos, né? Há relações entre depressão e saúde física, por exemplo, doenças cardiovasculares podem produzir depressão. Há circunstâncias estressantes como pressões econômicas, né? Desemprego, conflito, desastre natural. Que mais? De acordo com o estudioso Saxena, metade das pessoas que sofrem de depressão não reconhece, por isso não busca tratamento. A pessoa acha só que está triste ou que está cansado, né? E aí não tem ideia do que está acontecendo. O texto diz ainda que 5% da população de qualquer comunidade do mundo já sofreu ou sofrem de depressão e às vezes a pessoa não sabe. O texto 4 fala sobre a coordenadora de comissão de combate ao suicídio, Alexandrina Meleiro. 98% das pessoas que cometem suicídio tinham transtornos mentais como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e dependência de drogas. Dificuldade também que vem com a velhice, e olha só, tudo acarreta depressão, que leva à falta de viver, que levam algumas pessoas a cometerem o suicídio. Crise financeira, idade da depressão, deve dar, né, gente? Você pensa bem, você vem de uma vida inteira de atividade, de trabalho, de movimento, aí um dia te fala, olha, aposentou, tá bom? Vai pra casa. Vai fazer o que em casa? Sei lá, vai pra casa. E aí seu rendimento cai, você não tem nada pra fazer útil, porque a gente não é preparado para ficar ocioso em casa,
né? Aí a pessoa começa a ficar sozinho e vai ficando velho e aí começa a ser, né, deslocado da família. É difícil. Fim de relacionamentos amorosos são considerados fatores de risco para o suicídio. Ou é o gatilho para desencadear algum tipo de transtorno, ou crise ou transtorno psicológico ou mental. Tá? Não quer dizer, por exemplo, que quem tem depressão, ou tem transtorno bipolar, ou tem esquizofrenia, ou tem qualquer tipo de transtorno, vai se matar. Não é isso aí, não. Tá? Mas é uma das condições que levaram algumas pessoas da pesquisa a cometerem esse ato. Não é o suficiente, não é o fator preponderante. E aí, muitas vezes os sinais que as pessoas apresentam, diz o texto, aí são banalizados. Quando alguém diz que a vida não vale mais a pena e que é melhor morrer, ou que queria desaparecer, isso é um sinal de alerta para a gente ficar ligado que aquela pessoa precisa de ajuda. E aí a ajuda que ela precisa é de ajuda especializada, tá bom? A Fundação Oswaldo Cruz diz que quem pensa em cometer suicídio enfrenta uma doença mental que altera de forma radical a percepção da realidade, né? A percepção do valor da vida e das coisas que a rodeiam, e isso interfere no livre-arbítrio, tá bom? Então, tem que tratar porque isso é uma doença. E aí o texto 7 vem no tocante a ligar a depressão entre os jovens à rede social, foi o que veio falando na prova inteira, não é? E aí vem uma série de informações muito importantes para você embasar o seu texto com bastante conhecimento, tá? O impacto da rede social na vida nossa trouxe muita mudança positiva. Claro, imagina, eu me formei no colégio em 1994. Nossa, Érica, pois é, eu tinha 16 anos. Eu me formei muito nova. A minha turma tinha uma média de idade muito baixa. Eu fazia parte de uma turma experimental na escola em que as pessoas elas iam alocadas em turmas menores, né? Para avançar mais rápido. E aí muita gente se formou muito novo, né, nessa fase. E aí, imagina, eu nunca mais vi essas pessoas sair, morei em vários outros lugares e com a rede social eu consigo encontrar todo mundo. Inclusive tem um grupo de WhatsApp com essas pessoas que eu me formei. Olha que legal. Muitos e muitos anos atrás. Coisas que se a gente não tivesse a rede social, jamais a gente ia conseguir, né? Eu morei lá no Japão, Érica, e aí mudei. Como é que você vai ter contato com essa pessoa via cartinha? Não, mas procura o nome da pessoa que você conheceu no Facebook. Você vai achar, vai encontrar e assim a gente vai vivendo. No entanto, né, o vício que as redes sociais, a gente se mostrar muito mais alegre, muito mais festivo, muito mais presente naquele meio do que aqui no mundo real, influencia o desenvolvimento da depressão, principalmente nos jovens e principalmente naqueles que já têm a predisposição. Biologicamente, fisiologicamente, um dos textos falou que as mulheres têm, né? Mas algumas pessoas já têm uma predisposição. E aqui não precisa ser mulher, tá? Pode ser homem, pode ser mulher, não faz diferença. Tá? O coordenador do ambulatório do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Rodrigo Leite, disse que a rede social sozinha não faz isso. Tá? A pessoa já vem de uma série de problemas que culminam com o acréscimo aí da rede social. Tá? A quantidade de horas passadas no mundo virtual. Ele mostra que o quadro de depressão se consolida com o uso exaustivo da internet, porque ao invés da pessoa buscar um convívio social real, ela se tranca, ela se fecha, ela se isola, né? E aí esse processo, aquele que já tinha predisposição, acaba desenvolvendo. O texto fala que a rede social mexe muito com o instinto de reconhecimento social. O que é isso? Por que algumas pessoas se matam, não? Se morrem também não. Morrem fazendo selfies em lugares perigosos, porque elas querem ser reconhecidas socialmente. Nunca na história desse país houve uma forma de você se reconhecer mais do que você ter um canal no YouTube, do que você ter mais de 2.000 amigos no Facebook, do que você ter mais de 500 curtidas de uma foto. Isso mostra que você tem valor, ok? Essa interação não gera uma recompensa social aqui no mundo real, porque nunca vai ter 500 pessoas dizendo: nossa, seu cabelo ficou lindo, hein, Liz? Ficou bonito esse corte.
Ela vai falar isso da família, dos amigos, do pessoal que mora na rua dela e no trabalho. Dá quantas pessoas? Se der 100 é muito. Agora, ela posta uma foto nova no Facebook, né? Recém-saída do cabeleireiro. Quantos amigos você tem? Quantos? Uns 80 no Facebook. Só 80? Em geral, no Facebook, quantos amigos você tem? Uns 100. Não, pô, só isso? Não, então vou usar eles como exemplo, não, vou usar eu. Vou cortar o cabelo, vou alisar, esticar, ficar loura, pá! Eu tenho 2.000 e tantos amigos no Facebook. Nunca eu vou ter 500 pessoas me falando, andando na rua, que o meu cabelo ficou maravilhoso. Mas lá vai, o povo já fala que é maravilhoso só pra dizer que ia ser legal, né? Só pra ganhar moral. Não é assim que funciona? Isso reflete num quadro que gera um vício que pode gerar uma patologia mental ou a depressão, que é o que diz o texto. Pronto. E aí a gente tem as fontes de inspiração para a gente fazer a nossa redação e tem um tema que foi dado para a gente, que tema que é esse? O aumento. Então não dá para tampar o sol com o peneira e falar, não tem depressão entre jovens. Tem, olha, já foi dito para você, filho. Tá? E que ele só aumentou entre os jovens que têm predisposição e principalmente as mulheres. Entende-se por jovens, o texto diz de 12 a 25 anos ou de 10 a 26 anos. Tá? Que impacto que tem a depressão no mundo de hoje, na sociedade? Ó, fechou o cerco aqui, ó. Posso falar do mapa lá que fala de França, Estados Unidos, em terceiro Brasil? Pode citar, tá? Como fonte de inspiração. Mas qual que é o impacto? E o impacto é sempre negativo disso na sociedade brasileira, hoje, no nosso país. Qual que é o impacto da depressão entre os jovens, né? Bom, a gente está falando de uma força de estudo e trabalho. Então, se o jovem está deprimido, ele perde a vontade de viver e ele não é diagnosticado, ele pode vir a cometer suicídio. Fala para mim. Suicídio. Se você já ouviu um caso. Se você nunca viu um caso, você já viu com certeza, infelizmente. Isso é muito triste, esse dado. No Facebook, na televisão, de jovens que se suicidam, que estão cursando na universidade, que fazem excelentes universidades públicas, cursos como medicina, engenharia, não é isso? Por quê? Que impacto que a gente tem aí na sociedade? A gente tem uma ansiedade cada vez maior, a gente tem um impacto de que a sociedade não percebe, não conversa sobre esse assunto, não se trata, né? Só pressiona e pressiona e pressiona mais esse jovem e não ajuda, por exemplo, ele ter uma saúde mental adequada para ele concluir sua faculdade. Qual que é o impacto que a gente tem na sociedade, né? Isso pode gerar um impacto na família, naquela comunidade, não é? Pode incentivar outras pessoas. Ai, que bobagem, né? E a baleia azul? Não era uma forma de alguém incentivar o suicídio de outras pessoas? E se você também não tem vontade de viver e viu naquela sua comunidade que uma pessoa se matou, você fala, vamos me matar também. Para mim não faz nenhum sentido, para você também não. Mas para uma pessoa que está vivendo uma situação de depressão, porque isso é uma alteração fisiológica, né? Ela perde o senso da realidade e se sente influenciada e vai, tá? Outra coisa que a gente tem aí é o impacto, então, né, o impacto da família. Eu vou botar aqui, o suicídio pode incentivar outras pessoas, né? Que impacto que é esse? Ao invés das pessoas falarem sobre isso, as pessoas se calam, não é? Então a gente tem que ter um impacto o impacto é negativo, não é? E ele deve ser discutido. Qual que é o impacto que a depressão causa nos jovens? A gente tem uma diminuição da força de trabalho e da força de estudos. Porque se eu tenho um jovem de 10 a 26 anos que já teve, ou que tem predisposição, que já teve uma incorrência dessa doença na vida, significa que se isso não for diagnosticado e não for tratado, vai ter mais ocorrências, não vai? Dessa doença. E aí essa pessoa não vai ter um trabalho, ou não vai se desenvolver no seu trabalho adequadamente, nem nos seus estudos. E se a gente tem uma grande quantidade de jovens deprimidos,
A gente vai ter uma grande de pessoas que não vão estudar e que não vão trabalhar e que não vão fazer a sociedade evoluir, ok? O impacto disso é imenso e aí a gente vai só perpetuar um ciclo de tristeza e dor, ok? Bom, como é que a gente faz? Érica, eu posso fazer a minha redação no modelo ITA, tá? Se eu quiser fazer, por exemplo, uma proposta de intervenção, eu posso fazer no modelo ITA? Pode. Bom, o ITA pede um título. Nos anos anteriores não pedia o título como obrigatório. No ano passado exigiu. E aqui no quadro, desde quando eu estou à frente da equipe de português, toda vez que você faz uma redação, você é obrigado a botar um título. Por quê? Olha a dica aí, ó. Nunca se cobrou. No ano passado foi exigido. Então, se a gente está acostumado a fazer com o título, não vai ter dificuldade de colocar um título. Se não exigir, não quiser colocar, é outra coisa, não é? Mas você sabe como fazer. É obrigado a fazer uma proposta de intervenção na prova do ITA? Não, não é. Você pode fazer uma síntese, uma retomada conclusiva e fechar o seu texto com um fecho simples. Tudo bem? Mas eu quero fazer. Calma. Primeira coisa que a gente tem que avaliar é: o tema deixa você fazer? Porque, por exemplo, o tema da FUVEST, aquele O Mundo por Imagens de 2010, era um tema em que não cabia uma proposta de intervenção. Ok? O tema do ano passado que falava sobre a velhice, cabe. Você pode falar sobre previdência social, você pode falar sobre o impacto da velhice na nossa sociedade e como é que a gente faz para deixar os velhos, os idosos, numa posição mais confortável vivendo no mundo de hoje. Ok? Cabe. Esse tema também cabe. Você tem que ficar atento à subjetividade do tema. Se for um eixo temático que vai trabalhar uma questão política, uma questão social, uma questão de gênero, uma questão de preconceito, cabe. Se for um tema cujo eixo temático vai tratar mais sobre questões de foro íntimo, subjetividade, emotividade, que diz respeito à individualidade do ser humano, não cabe, tá bom? Nesse aqui cabe. Posso fazer então? Pode. Mas o ITA vai descontar ponto? Vai não, gato. Pode fazer. Pode ir que dá, tá? Eu acho até que eles vão gostar. Olha só então, como é que a gente pode fazer uma proposta em que eu posso buscar uma alternativa para solucionar, estancar essa ferida que é latente na nossa sociedade. Primeiro, a gente tem que parar de tratar esse tipo de assunto aqui, ó, como um tabu. O que é tabu? Se você tem TV a cabo na sua casa, aquele Discovery, Home and Health, não é Discovery não, é History, eu acho. É no Discovery que tem não sei o que tabu, toda semana vem falando sobre um assunto tabu, de vez em quando eu vejo um negócio que eu fico chocada. É Discovery que tem um canal, que toda semana tem um programa que fala não sei o que tabu. Toda semana fala de um tabu. É importante pra gente conhecer. Tabu é aquilo que ninguém fala, não é? Por exemplo, por quê? Porque é assustador. Falar de depressão, de suicídio entre os jovens é assustador. Falar de pedofilia na família é assustador. Hã? Ah, é? É da NetGeo? Não tem um trem de tabu? Toda semana tem. Eu errei o canal, tá? Ah, mas eu não tenho, mas se você jogar no YouTube também dá pra ver, tá? É tabu falar de depressão entre os jovens, que parece que o jovem tá sempre feliz. Por que não estaria, né? Tem casa, comida, roupa lavada, família que ama, tá indo pra escola, não trabalha, não paga boleta, não tá devendo. Por que tem que ficar infeliz, né? Reclamando de barriga cheia, não é isso? Não tá fazendo mais do que sua obrigação aí, não quer nem estudar. Assim que é criada a nossa sociedade. Tem casos e casos, tem gente que de fato não tem nada com a vida, mas tem gente que passa por algum problema, né? Que está atravessando alguma dificuldade psicológica. É tabu falar que jovens têm depressão. Então a primeira coisa que a gente tem que tratar aí é parar de tratar isso como tabu e botar a mídia aí, ó. Vamos pegar os agentes sociais, governo, ONG, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. Vamos botar aí a mídia, né? Vamos parar de tratar esse trem como tabu e vamos divulgar. Vai divulgar, vai incentivar. Não tinha aquela série? Eu não sei o nome da série porque eu não assisti. Que falava sobre o suicídio entre os jovens, que falaram na época que aquela baleia azul maldita estava aí em voga, disseram que aquela série incentivava o suicídio. Eu acho que aquela série divulgava que isso acontece. É igual falar, ah, mas meninas de 12 anos não engravidam. Ah, não tem preconceito no Brasil. Tem.
tá? Ah, mas ninguém se matou na minha família. Então, porque ninguém se matou na sua família, não existe suicídio no mundo, não é? A gente não pode tampar o sol com peneira, a gente tem que mostrar a mídia. Quem mais que pode ajudar? Pô, gente, a escola. Não tem nenhum órgão hoje que pode ajudar mais o jovem a você tratar, a mostrar, a identificar, a ter um lugar em que há um diálogo sobre depressão e suicídio à escola. Porque é a escola que pode ajudar o jovem a descobrir, a perceber que ele tem algum tipo de problema e que ele precisa de ajuda, tá? E se ele precisa de ajuda, ele tem que ter ajuda de quem? A confiança de quem? Da família, né? É na família que ele vai encontrar o apoio para poder ter a ajuda especializada. Então, a gente tem uma forte divulgação, aliada aí à discussão na escola. Um menino de 12 a 25 anos, né? Uma jovem adulto aí, ó, identifica isso, fala com a família. A família tem que ter na mídia e em outros lugares, né? Em ONGs, igrejas, organizações, a ideia de que depressão não é uma preguiça, não é alguém que não está afim de fazer nada, não é vagabundagem, é uma doença, tá? E se esse jovem reconhece que tem essa doença e conta com o apoio da família, ele tem que ter um tratamento especializado no órgão de saúde pública, e aí entra o governo. Que órgão de saúde pública é esse? É o SUS. Ah, mas o SUS não funciona hoje, mas tem que funcionar, ele está aí para isso, é para isso que a gente paga imposto, né? A gente tem que ter uma política de saúde pública voltada para ajudar o deprimido, tá? Então, é um psiquiatra, um psicólogo, são agentes aí que vão fazer esse tratamento. Me faltou o nome do profissional que trabalha com isso também. Terapeuta ocupacional, né? Pedagogos e psicopedagogos que vão ajudar esse jovem a entender e se adequar, né, ao convívio e o tratamento dessa doença. Que órgãos podem nos ajudar aí, ó? O indivíduo pode fazer alguma coisa, o indivíduo deprimido não pode fazer nada. Mas eu, enquanto indivíduo, pode falar, percebo que tem algo errado com a Alice, por exemplo. Ah, Alice, para com isso, para de frescura, minha filha, vai sair, vai viver, vai passar uma maquiagem. Isso não é uma tristeza, né, gente? A depressão é uma doença. Às vezes a gente fala uma coisa para um deprimido que afeta a vida dele. Então tem que falar, você precisa de ajuda? Aqui, você precisa que eu vá com você? Não, porque às vezes a pessoa tem vergonha, né, cara? Ai, psiquiatra é coisa de maluco, né? Psiquiatra não é coisa boa, né? Psiquiatra é coisa boa. Ninguém fala, pô, eu vou no médico, eu vou no dermatologista, eu vou no ginecologista. Tá, beleza. Aí você fala, pô, eu vou no psiquiatra. Pô, fala até baixo, né, que vai no psiquiatra. Eu vou no psiquiatra. Isso não é bom ir lá ver se tá tudo bem. Eu fui ao psiquiatra quando eu tava no último ano da faculdade. Que eu não tava dando conta de estudar, trabalhar e fazer um tanto de coisa. Tomei remédio, fiquei à beira de um colapso nervoso normal, gente. Me recuperei, tô aí, viu só? Não tem que ter vergonha. Não há vergonha nenhuma falar que você precisa de ajuda, né? E a sociedade pode fazer o quê? Pode ser um olhar mais complacente, mais compassivo e menos julgador. A gente tem uma mania de julgar a vida dos outros, né? Você vê, por exemplo, você estuda, você trabalha, você tá dando duro danado, estuda 10 horas por dia para passar no ITA, aí você olha pro seu primo, por exemplo, e fala, olha lá, faz nada o dia inteiro, vive às custas do pai, não é? Fica jogando videogame o dia inteiro. A gente está julgando a vida daquele indivíduo. Isso não nos cabe. De repente aquela pessoa está assim por falta de maturidade, né? A hora chega para todo mundo. Se não chegar agora, vai chegar lá para frente, né? É um problema, né, da sociedade julgar o outro indivíduo, julgar o depressivo como uma pessoa fraca, frágil ou vagabundo, não é? Não quer trabalhar, quer ficar o dia inteiro deitado vendo televisão, olha lá, não levanta nem para lavar uma trouxa de roupa. É assim que às vezes a sociedade trata uma mulher ou uma pessoa deprimida, tá? Então a sociedade, tendo conhecimento maior, olha a sociedade aqui, ó, ela pode não julgar a sociedade, não julgue, por favor, e contribuir para o bem-estar e a melhoria dessa pessoa, tá? Então, quando a gente trata desse tema de depressão, a gente teve uma série de textos que nos ajudavam a construir, inclusive a prova, tá? Quando a gente falou de jovem, a gente podia associar o jovem à rede social,
ao cyberbullying, vou botar RS, sociais, que intensificam a depressão, tá? As redes sociais estimulam as pessoas deprimidas. E aí, estimula, não tinha, ainda tem, se você procurar, ainda tem aí, ó, na Deep Web. Gente que ensina como é que se corta para não morrer. Eu fiz uma pesquisa antes de conversar com vocês sobre isso. Tem mesmo, tipo, você tá deprimido, você quer se machucar, mas não quer morrer. Tem até onde cortar, quantos centímetros, olha que absurdo. Isso é um desserviço à sociedade, né? Ou tem formas de se enforcar. É isso que fazia essa baleia azul. Estimulava. Isso veio da onde? Da rede social. Tem que ter controle sobre isso? Tem. Tem que criminalizar esse tipo de ação? Tem. Tem que botar atrás das grades uma pessoa que estimula isso entre um jovem e um adolescente? Tem. Tá? Tem que trabalhar a questão da depressão e tem que discutir dentro da faculdade. Tem. Você estuda 10 horas por dia, você vai formar? Vai para uma instituição? Vai formar, não. Vai passar num vestibular? E vai entrar numa instituição que você vai continuar estudando 10 horas por dia, em que a pressão por resultados é grande. Esse tipo de assunto, esse tipo de coisa tem que ser discutida. Cadê? Aqui, ó, na escola e na faculdade, para você dar conta de cumprir os 5 anos que você quer fazer no ITA e sair de lá saudável e com a mente focada em obter resultados, em resolver problemas, que é para isso que a gente forma. Tá bom? Acabou a aula aí, ó. Tem assunto, tem pergunta? Fala, Juan. Professora, eu fiquei com uma dúvida no momento que eu estava escrevendo minha redação. Numa dissertação, quando se inicia um novo parágrafo, é necessário iniciar uma nova ideia ou é possível retomar a ideia do parágrafo anterior durante o desenvolvimento? Fiquei numa dúvida de como que ele poderia fazer isso. Por exemplo, você está no desenvolvimento, não é isso? E aí ele acabou a linha, ele vai fazer um novo parágrafo. Precisa iniciar um novo assunto? Não. Você pode retomar o que está sendo discutido no parágrafo anterior. O que você tem que tomar cuidado é, para fazer essa retomada, a gente tem que usar um conectivo, tá? E esse conectivo, ele deve ser, por obrigação, anafórico. O que é isso? Isso. Olha só. Deixa eu arrumar um buraco aqui. Escrevi. Aí eu quero começar, acabou a linha. Eu vou escrever um parágrafo novo, né? Só que eu quero retomar o que foi dito anteriormente. Por exemplo, a depressão afeta jovens no Brasil hoje com muita recorrência. Isso ocorre, e aí eu discuti isso tudo. Vou iniciar um novo parágrafo, eu tenho que botar um pronome anafórico. Isso ocorre. Isso o quê? A depressão acontece o aumento da depressão. O isso aqui, ó, é a palavra que vai retomar a ideia principal do meu parágrafo anterior e que inicia o meu parágrafo posterior. Isso... este fato, tá? Elementos que são conectivos anafóricos, que vai dar a ideia para quem está lendo de que você iniciou um novo parágrafo, que retoma a ideia anterior, mas que vai continuar dando sequência a um assunto novo. É isso que o Juan quer fazer, não é? Era isso que ele queria, não é? Então, pode fazer? Pode. Tem que usar um conector certo, tá? E ele tem que ter, por exemplo, isso, com isso, por conta do que foi dito anteriormente, né, para dar a ideia, né, de que eu estou me referindo ao que foi dito anteriormente, que eu vou continuar aqui acrescentando outras ideias, para não ter que repetir o parágrafo anterior. Isso se chama anaforismo. Voltar um elemento, uma palavra, ou 2 elementos, ou 2 termos, que vão repetir a ideia constante no parágrafo anterior. Tá bom? Eu não dei. Mas sabe onde é que você vai achar isso? Se você for lá no quadro materiais, o quadro todo dia tem um aulão gratuito para o pessoal que vai fazer Enem. Na aula de redação que eu dei na terça passada, num dos materiais que foram para os meninos, tinha lá uma lista de conectores anafóricos. Você pode baixar, quadro.com/materiais, não é isso, Liz? Eu não sei também. Mas você vai achar, entra no blog do quadro, tem um trenzinho que preenche lá e baixa o material. Vem um monte de material que eu preparei para os meninos e tem uma lista de conectores anafóricos, catafóricos que vem depois, tá? Isso pode te ajudar. Ou então você vai mandar uma mensagem para mim, erica@quadro.com.br, falando, Érica, pode você me mandar aquele material? Que eu mando, tá bom?